Boa noite. Estamos aqui dando início ao programa Nos Bastidores, que é a verdade por trás dos fatos, onde vamos comentar um pouco de política e assuntos afins aqui na tvpb.com.br, um jeito diferente de fazer televisão. Sou Zatos Lira, sou um tentador de ser um analista político, e aqui nós temos realmente um analista político, que é Jean Brito. Boa noite, Jean. Boa noite. Agora, analista político, tentador de tentador, analista político. Vamos para frente? Pois bem, política é uma ciência dinâmica, né? Quando a gente pensa que sabe, ela muda de repente e não tem como acompanhar. Então temos que sempre nos acompanhar e acompanhar cada evento político que ocorre, principalmente quando ocorre no Twitter. Que é a nova moda agora, justamente os eventos políticos ocorridos no Twitter. Mas de antemão, vamos, como é o nosso primeiro programa, então queremos apresentar como é que serão esses programas, né? Daqui para frente, como é que serão os programas nos bastidores. Será feito todas as segundas-feiras. Você pode conectar aqui na tvpb.com.br toda segunda noite e vai assistir o programa Nos Bastidores, sempre comigo, com o Jean Brito, e sempre a maioria das vezes com algum entrevistado. Nós estamos tentando fazer algumas rodadas com alguns candidatos aí para essas eleições de 2012, aqui da região metropolitana, a começar pela cidade de Bahia e quem sabe até começando também pela cidade de Santa Rita, né? E quem sabe até, dependendo da agenda, chegando alguns candidatos da cidade de João Pessoa. João Pessoa, Cabedelo, vamos tentar aumentar o leque, né? Exatamente. Principalmente porque nós temos 8 candidatos aqui na cidade de Bahia e nós temos 7 candidatos na cidade de João Pessoa, né? Eu acho que nunca teve tanto candidato assim a prefeito na região metropolitana. A cidade de Bahia vai ter o segundo turno. Aí o que levaria 8 candidatos a prefeito em Bahia é complicado de entender. Foi a primeira vez que eu acho que Bahia tem 8 candidatos a prefeito, nunca teve. Uma população mais ou menos entre flutuante e fixa de 100 mil a 102 mil pessoas, que por aqui circulam, né? Verdade. E muitos aqui, com Bahia é conhecido como cidade dormitório. É uma cidade que o povo trabalha em João Pessoa, tem toda a sua movimentação, até mesmo financeira em João Pessoa, e só vem aqui em Bahia para dormir. E isso faz parte do efeito da conurbação, né? O que é conurbação? É justamente aquela região onde várias cidades se juntam, formando uma grande metrópole, que é justamente a região metropolitana aqui da cidade de João Pessoa, né? É justamente Bahia, Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo, por um acidente de percurso Lucena e também o Conde. Verdade. Agora, Bahia tem que entender que não pode ficar dependente de João Pessoa. É esse ponto que a gente comenta sempre. Tem que parar com essa mania de Bahia. Eu acredito realmente que a cidade de Bahia ela pode ser uma cidade bem independente. Ora, para isso basta o quê? Basta que o prefeito que assumir, ou a prefeita que assumir a cadeira do executivo municipal, ele queira destacar a cidade e realmente fazer com que a cidade vala qualquer investimento de qualquer investidor que venha aqui para a cidade de Bahia, né? Porque Bahia já foi conhecida como uma cidade que tinha várias fábricas, uma cidade que produzia muito, e hoje Bahia está numa estagnação. Não só Bahia, como várias cidades aí da região metropolitana, também da nossa querida Paraíba. Mas enfim, não vamos aqui falar sobre Bahia em si, vamos falar um pouco sobre política. E para dar início, vamos saber como é que estão as eleições aí nas maiores cidades aqui do estado. A destacar por João Pessoa, onde eu vou dizer a última pesquisa, que foi a pesquisa Ibope, vou dizer os dados aqui e Jean vai comentar os dados da pesquisa, que deu justamente o quê? Deu um empate quase técnico entre o candidato do PMDB, José Maranhão, o candidato do PSDB, Cícero Lucena, lembrando que Cícero está com 27% e Maranhão com 26%. Seguido de Luciano Cartacho, do candidato do PT, que está com 14% das intenções de votos, lembrando que Luciano Cartacho, ele é apoiado pelo prefeito da cidade de João Pessoa, que é o Luciano Agra, e Estela Isabel, que está em quarto lugar do PSB, que está com 9% das intenções de votos, que justamente é a candidata acompanhada com o apoio aí do governo do estado. Depois nós temos os 3 candidatos menores, né, que é Lúcio Sarmento tem 1% e Antônio Radical e Renan Palmeira não pontuaram. Lembrando sempre que a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Jean, como é que você vê essa pesquisa? Na verdade, a gente pode ver João Pessoa dividido em 2 duplas. De um lado, 2 candidatos oposicionistas. Então, provavelmente daí vai um para o segundo turno, é o meu ponto de ver. E do outro lado, a gente vê 2 candidatos que são governistas. Tanto o Luciano Cartacho, PT, apoiado pelo prefeito João Pessoa, Luciano Agra, quanto a Estela, candidata apoiada pelo governador Ricardo Coutinho, são tidos como candidato governista. Até porque, numa perspectiva futura, um embate entre Cartacho e Maranhão, ou Estela e Maranhão,
Cartacho e Cícero, é uma possibilidade muito grande de tanto Luciano Agra como Ricardo Coutinho estarem até no mesmo palanque. E olha aí, depois de tanto problema que tivemos durante o ano, no período pré-eleitoral, há a grande possibilidade de Agra e Ricardo estarem no mesmo palanque, sim. Possibilidade, não uma garantia. Só que para isso vai ter que ficar bem definido. Será que realmente a população vai ficar de um lado um candidato governista e do outro lado um candidato da oposição? E como é que ficaria o embate entre eles dois, já que Estela poderia mirar em Cartacho, vice-versa, e na outra chapa Maranhão e Cícero? Então eu acredito que por enquanto João Pessoa tem duas eleições. Uma para definir quem é de fato o candidato governista e o outro quem é o candidato oposicionista. É o meu ponto de vista. Eu acredito que você falou bem, são duas duplas. Nós temos as duas duplas representadas pela oposição, que é justamente o Maranhão e o Cícero. Correto. Que eu acredito que um deles, somente um, estará no possível segundo turno, juntamente com uma segunda dupla, que é justamente as duplas que têm o apoio desse projeto, que foi implantado na cidade de João Pessoa, que também ganhou vitória para o Estado, para o governo do Estado, que também eu acredito que um representante, ou o Luciano Cartacho ou a Estela Isabel, estarão no segundo turno. Então, eu acho que pode muita coisa estar para rolar ainda. Nós estamos cedo, ainda faltam 56 dias para o pleito. Futurologia. Luciano Agra e Ricardo Coutinho no mesmo palanque. O que Por que não? Ninguém esperava um dia que Edivaldo Ribeiro tivesse o mesmo palanque que Cássio Cunha Lima. Edivaldo disputou com Cássio 2 eleições como rival e terminou se juntando com Cássio. Embora hoje, na cidade de Campina Grande, que vamos tocar daqui a pouco, eles não estão são rivais, praticamente. Mas continuando João Pessoa, um ponto que chama muita atenção é o candidato tipo como minoritário. A gente vê o candidato que não tem representação na Câmara Federal ter se vetado em debate. Eu particularmente sou contra. Sou a favor de convidar todo mundo, independente de ter representação ou não na Câmara Federal. É uma corrente política, é uma corrente ideológica e cabe à mídia dar liberdade para toda corrente ideológica representar de fato a ideia dela e discutir o que ela tem de projeto. Eu acho que vetar um determinado candidato pelo fato de não ter representação, eu não concordo. Até pelo fato que naquele debate da TV Arapuã, não fazendo merchandising aqui, mas vale salientar que participaram os 7 candidatos a prefeito e foi um debate bastante interessante. Eu acredito que foi um debate bastante positivo, mas vamos deixar João Pessoa. Antes de deixar João Pessoa, vamos falar um pouco da rejeição, né? Que nós temos justamente o líder da rejeição, é o ex-governador, o ex-senador e o ex-deputado federal Zé Maranhão, que tem 35% dos eleitores disseram que não votariam nele, seguido de Cícero Lucena, que acompanha 30%, e Estela Isabel, que acompanha 29%. Luciano Cartacho e Lourdes Amentes são rejeitados por 18% dos eleitores, e 16% disseram que não votaram nem em Renan Palmeira, nem votariam em Antônio Radical. Então esses são os quadros da política em João Pessoa. O que é que você acha dessa rejeição tão alta? Destacar Estela. Eu destaco Estela pelo fato de nunca ter sido testada na urna, ter uma rejeição tão alta, provavelmente atrelada à imagem do governador que não está muito boa. Enfim, então esses aí são os dados aí da cidade de João Pessoa. Indo agora para a cidade de Campina Grande, nós temos o quê? Foi uma pesquisa do IPESP, que foi realizada no dia 24 e 25 de julho, com 800, a faixa teórica dele foram 800 eleitores. E nós temos o quê? Nós temos Romero Rodrigues com 26% das intenções dos votos e Daniela Ribeiro com 24%, né? No caso, temos o quê? Temos a primeira pesquisa que Romero está passando, tá Daniela, né? Pela primeira vez o candidato do PSDB está na frente. E um fato curioso, quem o candidato do PMDB, caso não vá para o segundo turno, poderia apoiar? Em Campinas? Isso. Muita água vai rolar. E falando para o candidato do PMDB, que é a candidata do PMDB, que é a doutora Tatiana Medeiros, e desde já mandou um abraço para Zé Moisés, que é o médico pai dela, que foi o médico do meu avô durante muitos anos, e ela está com 17% das intenções de votos. E é a candidata do prefeito. De respeitar. Talvez assim, o prefeito não esteja tão bem visto assim na cidade de Campina Grande como ele pensa que está, né? São problemas aí dos cachinhos dourados aí, que já diziam debaixo dos caracóis do cabelo, né? Campina Grande tem espaço para 3 correntes? Não. Campina Grande sempre... Qualquer eleição ela polariza. E vamos falar daqui a pouco da polarização no segundo bloco aqui do programa Nos Bastidores. Contamos com você.